Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como eu faço para aprender qualquer peça da partitura e memorizar essa peça. O exemplo que eu vou dar é da sonata K545 de Mozart. Por exemplo, vamos supor que eu queira aprender essa peça e eu quero memorizar essa peça. Ou seja, qual é o primeiro passo que eu vou fazer de uma peça nova? Vamos supor que eu tenho uma leitura que é bem lenta, não é uma leitura forte. Eu vou fazer o quê? Eu vou vencer a leitura dessa peça. Como é que eu faço para vencer a leitura dessa peça? Praticamente eu vou ler essa peça do início até o final já com as duas mãos. Mesmo se a minha leitura for lenta, eu vou fazer assim, eu vou tocando a mão direita e a mão esquerda dessa forma. E observando cada nota. Vamos supor que você não consiga acertar cada dedilhado. Vocês não vão ficar presos a cada dedilhado no momento. Então, uma dica que eu dou é vocês não serem perfeccionistas e quererem acertar tudo. Por quê? Porque isso vai travar vocês. Se vocês ficarem querendo fazer tudo perfeito no início, vocês vão ficar travados, vocês não vão realizar. Então, praticamente eu consegui realizar porque eu não fui perfeccionista inicialmente. Vocês têm que fazer mesmo imperfeito e ir sempre melhorando ao longo do tempo. Se vocês quererem fazer tudo perfeito, vocês não vão conseguir. Depois que vocês fizerem essa leitura várias vezes, aí vocês vão observando, aí tudo vai ficando mais claro, ou seja, o dedilhado vai ficando mais claro. Vocês vão prestando mais atenção em cada dedilhado. E depois que vocês ir conseguindo acertar tudo com mais clareza, aí vocês vão conseguindo saber quais partes têm mais dificuldades. Ou seja, vai ter trecho da peça que você vai sentir mais dificuldades. Esses trechos mais difíceis, vocês vão precisar repetir por mais tempo. Ou seja, vocês vão precisar fazer a repetição dos trechos mais difíceis para conseguir dominar esse trecho. E eu faço isso com praticamente tudo. Por exemplo, agora eu estou fazendo isso com o concerto número 2 de Chopin, concerto para piano e orquestra. Olha só o terceiro movimento desse concerto. Esse concerto daqui, estou quase memorizando ele e eu estou fazendo dessa forma daqui. Primeiramente, para eu vencer esse concerto, eu fiz o quê? Eu fiz a leitura do início até o final completo desse movimento inteiro. Ou seja, não só do terceiro movimento, mas de todos os movimentos da peça. Depois que eu fiz a leitura completa várias vezes, aí eu fui observando os trechos mais difíceis. E os trechos mais difíceis eu fui repetindo mais. Por exemplo, aqui não é tão difícil. Primeiramente eu fui observando cada dedilhado e eu não fiquei preso ao perfeccionismo, ou seja, eu não tentei acertar todos os dedilhados logo de primeiro. Por quê? Porque às vezes os dedilhados que está escrito não vai funcionar para mim. Então, se você ficar querendo acertar todos os dedilhados e ficar querendo acertar tudo de primeiro, aí talvez os dedilhados que você vai aprender da própria partitura não vai ser o melhor dedilhado para vocês. Por isso que é importante você fazer essa leitura do início até o final, para você saber as partes difíceis e as partes mais fáceis, e vocês também saber os dedilhados que funcionam e os que não funcionam. Ou seja, vocês têm que tocar e fazer essa leitura totalmente desapegado das informações, principalmente dos dedilhados, quando se trata desse conceito. Por quê? Quando vocês forem aprendendo, aí vocês vão observando que vai ter dedilhados que não vão ser bons, e vocês vão mudando os dedilhados ao longo do tempo. Então, praticamente é isso que vocês vão fazer. Então, essa leitura eu fiz da seguinte maneira. Agora, estou com mais facilidade na leitura. Por quê? Porque eu já fiz essa leitura várias vezes, sem ficar perfeccionista, sem ficar me prendendo a todos os dedilhados escritos. E depois que eu tive mais facilidade, por exemplo, aí eu fui tocando. Por exemplo, aqui os dedilhados funcionaram, mas teve dedilhados que não funcionaram no decorrer da peça. Aí eu fui lendo a peça e eu fui vendo as partes mais difíceis. Por exemplo, esse trecho daqui já é um trecho mais difícil. Depois que eu observei esse trecho daqui, depois que eu fiz a leitura completa para vencer a leitura, aí eu observei que esse trecho daqui precisa trabalhar mais. Aí eu parei e trabalhei mais o trecho. Aí eu fui observando o dedilhado para saber se esse dedilhado funciona. Ou seja, a primeira leitura foi totalmente desapegada do dedilhado, porque eu queria acertar principalmente as notas. Aí depois eu fui observar os dedilhados, por exemplo. E esse dedilhado foi bom. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou repetir várias vezes até conseguir fazer esse dedilhado perfeitamente bem.
E assim vai. Eu percebi que o dedilhado era bom e eu vou ficar repetindo até melhorar. E as partes mais difíceis, ou seja, depois que eu fiz a leitura do início até o final, aí eu vi as partes mais difíceis e eu vou treinar as partes mais difíceis. Ou seja, a parte que vai demorar a pegar mais velocidade são as partes mais difíceis. No caso, essa parte daqui. Ou seja, se a peça ela começa nessa velocidade, essa parte daqui tem que ser nessa velocidade. No caso. Aí eu vou ter que treinar essa parte daqui para tocar com a velocidade do início da peça. E assim vai, aí eu vou estudando a peça e aonde tiver com menos velocidade é porque é a parte mais difícil da peça. E aonde tiver trechos mais difíceis, vocês têm que fazer o quê? Vocês vão ter que tocar mais vezes para ficar com o tempo correto da peça. Então, praticamente é isso que eu faço. Esse trecho daqui não é fácil, porque você vai ter que fazer isso com o tempo da peça. No caso, eu vou ter que repetir esse trecho várias vezes para conseguir fazer com o tempo da peça. E assim vai, é o trecho mais difícil que eu tenho que repetir várias vezes. E os trechos mais fáceis eu não vou repetir tanto. Outra coisa, antes de vocês quererem chegar numa peça mais difícil, você tem que fazer o quê? Vocês têm que começar com peças mais fáceis. Por exemplo, a peça que eu indico vocês começar é com o quê? Começar com peça mais fácil, como esse minueto de Bach, que é um minueto do pequeno livro de Ana Magdalena Bach. Esse minueto é bem fácil, um minueto em sol maior, por exemplo. Depois que vocês memorizarem a primeira parte desse minueto e a segunda parte, aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão para outra peça com um nível mais forte, por exemplo, com um nível mais difícil. Vocês vão ter que ir crescendo o nível de dificuldade das peças, até chegar numa peça mais complexa, por exemplo, como a Patética de Beethoven. Vocês vão adquirir um leque de técnica para poder tocar essa peça. Essa peça daqui da Patética de Beethoven, muita gente acha que para fazer esse trêmulo precisa fazer essa rotação daqui. Gente, não é rotação. Se vocês fizerem rotação dessa forma daqui, vocês vão começar a bater aqui nessa melodia. Vocês vão fazer assim. Isso aqui não é bom, porque vocês não vão estar tocando com a técnica correta. Então, o segredo de fazer o trêmulo aqui é não fazer isso daqui com rotação. Dessa forma daqui. Vocês têm que fazer acionando o dedo, ou seja, vocês têm que praticamente parar de fazer rotação e acionar o dedo 5 e o dedo 1. Dessa forma daqui. Por quê? Porque isso daqui causa um movimento mais pouco. O movimento não fica dessa forma daqui. O movimento fica dessa forma daqui. E assim vai, vocês vão colocando um pouco de rotação, mas não vai dar nem para notar, vai ficar dessa forma daqui. E vai ter que ser sincronizado com a mão direita. Por exemplo, quando vocês saírem dessa parte daqui. Aí chegar aqui, pouca rotação, aliás, praticamente nada de rotação. Porque essa transição daqui, se vocês fizerem com rotação dessa forma daqui, vocês não vão ter controle quando sair da transição lenta para essa transição daqui. Então, praticamente vocês precisam tocar peças mais fáceis e ir subindo os níveis de dificuldades da peça. Então, voltando de novo para a sonata K545 de Mozart. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer essa leitura. O primeiro passo é vocês fazerem essa leitura do início até o final, para vocês vencerem essa leitura sem ficar preso ao perfeccionismo.
E o segundo passo é o quê? É vocês observarem os trechos mais difíceis para vocês fazerem mais repetições de forma consciente nos trechos mais difíceis. E o terceiro passo é praticamente a memorização da peça. Depois que você estudou várias vezes, depois que vocês fizeram a leitura, fizeram a escolha do melhor dedilhado, aí vocês vão tocar com mais eficiência, vocês vão fazer a memorização da peça de forma mais tranquila, porque já está tudo com o tempo correto. As partes mais difíceis estão no tempo das partes mais fáceis. Então, espero ter ajudado a vocês com esse vídeo de hoje para vocês conseguirem aprender e memorizar a peça com mais eficiência. E até o próximo vídeo.